Oi gente, como vocês estão? Hoje vamos falar um pouco sério, ou seja, vai sair um pouco do contexto de como eu acabo trabalhando no canal, mas é preciso, é necessário, uma vez que o assunto ganhou tanta repercussão, graças a Deus por isso, porque podemos ver mudanças no nosso meio. Eu, por exemplo, fui uma das pessoas que tive que ir atrás da informação. E eu resolvi, como eu não tenho lugar de fala, chamar alguém para me ajudar e passar essa informação para frente. E eu tô falando do racismo. Como aconteceu aqui no Brasil, aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, e agora estamos ganhando, graças a Deus, uma recorrência que eu falo de informação, de pessoas que estão buscando informar e estão lutando contra isso. Como eu não sou uma pessoa com a voz ativa, eu resolvi chamar uma amiga para me ajudar, e eu gostaria que ela se apresentasse. Fê, pode falar agora. Oi, gente. O meu nome é Fernanda, eu tenho 16 anos e recentemente eu tô muito ativa postando sobre isso porque eu acho que é necessário, ainda mais com tudo que tá acontecendo. E eu postei um IGTV falando sobre tudo que tá acontecendo e falando como as pessoas brancas podem ajudar com isso. E o Paulo viu esse meu IGTV e como a gente tem um amigo em comum, ele perguntou pra mim como que ele poderia ajudar e ele me fez esse convite para ver se eu poderia participar do canal dele para explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Fê, em primeiro lugar, eu queria agradecer. É uma honra te receber aqui no canal. Eu vejo, assim, através do seu posicionamento mesmo no IGTV. Gente, inclusive, se quiser, sigam ela. O Instagram dela vai estar aparecendo aqui embaixo. Eu vi que seu posicionamento, assim, quando eu assisti, eu falei, Natália, a gente precisa trazer ela pra gente conversar um pouco sobre. E até mesmo eu tive dúvidas quanto a alguns assuntos e eu acabei recorrendo a você. Eu falei assim, ela é a pessoa certa para isso. Eu queria saber de você quanto à falta de posicionamento ao racismo. Por que você acha que agora, depois que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, ganhou essa dimensão? Então, é o que eu falo muito para os meus amigos que eles vêm me perguntar sobre isso. É, eu acho que é um pouco triste as pessoas começarem a falar disso agora, sendo que acontece com uma recorrência muito alta. E acontece muito no Brasil, aconteceu com o João Pedro, o João Vitor, a menina Ágata. Muitos assuntos, assim, muitas pessoas já morreram e as pessoas meio que falavam, mas falavam de uma forma super superficial. É muito triste ter que acontecer algo nos Estados Unidos para as pessoas aqui abrirem os olhos, mas ao mesmo tempo é algo bom porque as pessoas vão abrir os olhos. Eu tive muita gente vindo me perguntar sobre isso, vindo me perguntar o que pode fazer. E eu fico muito feliz de verdade de ver isso, porque é assim que começa, sabe? Você tem que procurar conhecer, pesquisar sobre, entender sobre, para você poder falar e para você poder agir diante de uma situação dessa. Entendi. E para você, o que é ser antirracista? Qual é o posicionamento que uma pessoa Eu acho não branca tomaria, ou uma pessoa branca e tudo mais? Eu acho que primeiramente você tem que entender a luta e a causa dela. Assim, você tem que entender que não é à toa. Você tem que entender que foram anos e anos ali de injustiça, sabe? E agora é a nossa hora, sabe? É a nossa hora de falar, é a nossa hora de mostrar como é a nossa realidade. E o primeiro passo, eu acho que para você ser antirracista, é você escutar as pessoas negras falando. Então, procurar informações no YouTube sobre pessoas pretas falando sobre isso, seguir elas para ver o que elas têm a falar, dar a voz para elas. Eu acho que você não pode simplesmente roubar o discurso e falar como se você entendesse 100%. Porque acho que, acho não, tenho certeza que nunca vão entender 100% o que é sentir isso, sabe? Você nunca vai entender a dor. Porque nem a gente entende. Às vezes, a gente recebe alguns comentários e nem a gente consegue entender o porquê que as pessoas fazem isso, sabe? Então, eu acho que é isso, você dar a fala para as pessoas pretas, ouvir elas falando, divulgar o trabalho delas e ver que elas estão há muito tempo fazendo sobre isso e agora, mais do que antes, é a hora delas falarem. Entendi. Você falou sobre o racismo que as pessoas fazem com vocês e tudo mais. E
quando você sofreu a primeira vez, como que você se sentiu? O que que você fez, por exemplo? Acho que eu era bem pequena. Eu tava pensando sobre isso esses dias e eu não conseguia entender, sabe? Eu acho que comigo até que acontece pouco, porque sou bem privilegiada diante de várias outras pessoas que estão aí. E então, quando aconteceu, eu fiquei um pouco sem entender. Eu tava comentando uma coisa no Instagram e uma mulher, assim, ela era adulta, ela veio falar comigo, ai, você tem que cuidar dessa sua juba aí primeiro, pra depois você poder vir falar comigo. E eu fiquei assim, nossa, uma mulher adulta falando isso pra uma criança, devia ter uns 13 anos. Eu achei uma coisa absurda, mas eu não fiz nada, porque naquela época eu não entendia direito sobre isso, sabe? Agora, depois de mais velha, depois dos meus 15 anos, dos 14, que eu fui começar a entender o que era isso. Então, naquela época foi bem chocante pra mim. Entendi. É, na sua opinião, você acha que as pessoas negras têm a necessidade, tipo, de se posicionar, ou você acha que é um descaso, por exemplo? Eu acho que é necessário. Isso é um pouco complicado, porque vamos supor, a gente tem o Kendrick Lamar, que é um rapper muito grande nos Estados Unidos. E a discografia dele inteira é falando sobre isso. Eles têm um álbum, sabe, falando sobre isso. Então, as pessoas virem tipo, hoje em dia e falar, e cadê o posicionamento dele? É algo muito injusto, porque ele sempre falou sobre isso. A mesma coisa da Beyoncé, que sempre falou sobre isso. Então, tem muitas pessoas pretas que sempre falaram sobre isso. E é super injusto você chegar agora e falar, ah, eles não estão falando nada. Sendo que eles fizeram isso a vida inteira deles. Mas, por outro lado, eu acho que tem pessoas pretas que a gente não vê elas falando sobre nada disso. Elas ficam, assim, elas colocam importâncias maiores, assim, vamos supor. Coisas não sérias, elas se posicionam de primeira, assim, linha, sabe? Elas são as primeiras a se Sim. posicionar e carregar muita gente com elas a partir disso. Em assuntos sérios assim, elas acham que, vamos supor, postar hashtag vai mudar alguma coisa, mas sabe, nunca parou pra pesquisar, nunca parou pra falar sobre isso, ainda mais pessoas que têm uma grande voz no país. Eu acho que é muito importante sim o posicionamento delas. Sobre esse posicionamento dessas pessoas, eu vi bastante gente se movimentando e eu também vi bastante gente de fora se movimentando para casa do Brasil. Por exemplo, a Viola Davis, que ela postou até a petição e tudo mais. E eu achei bem bacana, porque ao mesmo tempo que o brasileiro acabou abraçando a causa dos Estados Unidos, os estadunidenses acabaram abraçando a nossa causa também. Eu achei isso bem legal, essa troca, né, de influência, essa troca, né? Foi uma coisa mútua e eu achei bem legal. Fê, você poderia explicar pra gente um pouco do racismo institucional e o estrutural? Qual a diferença deles? O racismo estrutural é algo que nasce na nossa sociedade. Então, é como Uhum. se fosse uma cultura as pessoas pensarem desse jeito. Então, há muito tempo atrás, elas pensavam desse jeito e é algo que é recorrente. Então, são falas do nosso dia a dia, atitudes do nosso dia a dia e até mesmo o pensamento do nosso dia a dia. Mas o institucional, ele é mais complicado, porque ele é, como eu posso explicar? É como se fossem as grandes vozes do país, eles têm esse pensamento. Um exemplo mesmo é a polícia. O que a polícia faz com as pessoas pretas do país, tipo, do mundo inteiro, é meio que a derivação do racismo institucional. Por isso que a gente fala assim, ah, não é todo policial que é ruim, mas é um, é uma estrutura que tem esse racismo institucional, então meio que passa isso que eles têm que fazer isso de todas as formas, sabe? Só para nós entendermos melhor, o estrutural é um racismo que está dentro da sociedade Exatamente. desde quando foi construído, tipo, lei, essas coisas assim. E o institucional é mais voltado, por exemplo, à polícia, segurança de mercado, por exemplo. Exatamente. E aí eu acho que, vamos supor, nesse racismo estrutural, ele até entra um pouco do privilégio que eu disse um pouquinho atrás. Que assim, Uhum. eu não sou uma negra retinta, não sou uma pessoa retinta, eu não tenho cabelo crespo, então eu tenho muito privilégio diante dessas pessoas, sabe? E até mesmo pela minha condição de vida, que é muito melhor do que de muitas pessoas, eu tenho muito privilégio.
Mas mesmo assim, mesmo com esse privilégio, eu ainda sofro. Então, assim, é a mesma dor, porque é a mesma forma que as pessoas tentam te diminuir e tentam te julgar, afins. Então, eu tenho esse privilégio, mas ao mesmo tempo, na hora de sentir a dor e de sentir o que é o racismo, eu meio que esse privilégio some. Entendi. Você acaba querendo ou não sentindo as dores, né? Do tudo ali ao entorno. Exatamente. Assim como eu acho que, por exemplo, você já passou por várias situações, você acaba querendo ou não ajudando outras pessoas que já passaram por isso para que elas venham se tornar mais fortes através disso, né? Exatamente. Entendi. Fê, você me disse. A gente começou a conversa e a gente falou um pouco do papel do branco quanto ao racismo. O que você acha que o branco poderia fazer, por exemplo, quando ele ouve um comentário racista e o que você acha que ele deve fazer? Ele deve intervir? Ele deve. Me explica um pouco. Eu acho que ele deve intervir sim e explicar de uma forma, mas não explicar como se ele fosse a pessoa que sente isso. Explicar e relacionar, vamos supor assim, ai, não gostei desse seu comentário. Vamos procurar melhorar isso. Segue essa menina aqui, vamos supor, a Nathalie Neri, que ela como eu posso dizer, uma influencer que fala muito sobre isso. Então você indicando pessoas negras, porque eu acho que é uma forma muito válida de você colocar a opinião preta ali nessa discussão e você vai intervir. Então eu acho que o principal ponto é você não deixar de falar jamais. Se você vê uma situação de injustiça ou de racismo, você tem que intervir e falar, olha, isso não foi legal, isso que você está fazendo é racismo, então procura saber um pouco sobre isso. Entendi. Você já falou várias vezes aqui na nossa conversa sobre apoiar pessoas negras. Eu gostaria que você dissesse algumas pessoas, alguns exemplos de vídeo, para as pessoas que estão assistindo a gente poderem procurar tanto essas pessoas quanto esses vídeos. Por exemplo, eu sei que o Lemonade da Beyoncé fala muito das coisas que nós estamos vivendo agora, por exemplo. Principalmente a música Exatamente. Formation, se eu não me engano. Os dois youtubers que eu sigo, que são muito engajados nesse assunto, eles explicam de uma forma assim, não uma forma longa, é uma forma super clara de você entender. É a Nathalie Neri e o Spartacus. O Spartacus também ele fez um vídeo avaliando o clipe de Formation e explicando todas as, como pode dizer, tudo que o clipe remete. Então o clipe ele tem vários cortes, mas todos esses cortes ligam a alguma situação que aconteceu com uma pessoa preta. Eu acho isso muito interessante mesmo. Então, eles são dois youtubers que eu sigo e eles são muito bons. E aí, no Twitter, tem a Winnie Bueno, que ela também tá no Instagram. Então, ela é muito inteligente, ela fala muito sobre o feminismo preto, como as pessoas brancas têm que agir. A Nathalie Neri também no Instagram, o Spartacus também, o Levi Kaique, ele é um homem muito inteligente, ele faz uns tweets muito legais e ele sempre corrige, sempre que se ele vê uma pessoa branca falando algo errado, ele sempre corrige. Então eu acho isso muito interessante. Essa é a maioria das pessoas que eu sigo e que eu acho, assim, eles explicam de uma forma muito boa e uma forma que faz todo mundo entender. Entendi. E eu acho muito legal, até mesmo que você comentou do Levi, dele corrigir as pessoas. Porque tem muita gente que acaba Sim, fazendo, cometendo, falando a mesma palavra, cometendo o mesmo ato, e na sua cabeça ela não vê, ela não consegue enxergar que é o racismo. Eu acho que isso a gente pode aplicar até mesmo exatamente. no estrutural, né? No racismo estrutural. Sim, exatamente. Muitas das falas de hoje em dia são totalmente remetidas ao racismo estrutural. E a gente tem que mudar, mas eu acho que no momento a importância não é mudar o vocabulário, e sim as atitudes, e sim os posicionamentos. Eu acho que a maior importância do momento agora é essa. Eu achei bem legal o que você falou no seu IGTV e eu gostaria que você explicasse um pouco aqui pra gente também. O que você acha de pessoas brancas que não se posicionam, que preferem se omitir, quando na verdade elas precisavam pôr a voz delas para ajudar a toda a comunidade? Foi o que eu disse muito no meu IGTV. Eu acho que não é a minha obrigação e nem a obrigação de nenhuma outra pessoa preta
cobrar posicionamento. Porque tudo que está acontecendo está em todas as mídias sociais. Está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, está aparecendo na televisão. Então, as pessoas que não estão falando sobre isso é uma opção delas. E, assim, sabe, elas querem omitir a opinião dela. Eu acho que não é o momento. Eu acho que deixou há muito tempo de ser qualquer outra luta. É uma luta de todas as pessoas contra os racistas. Então, se você não tem, você não quer se omitir por N motivos, você não é uma pessoa antirracista. Porque você está. Se você fica quieto, você fica do lado do opressor. Então, é o seu dever agora falar sobre isso e dar a voz para muitas pessoas pretas. E também tá acontecendo muito de pessoas que nunca ligaram para a causa, estão postando só por postar, sabe? E é algo que às vezes me deixa até um pouco magoada, porque eu prefiro que você mantenha a sua opinião. Se você não quer postar, se você não acredita nisso, mantenha a sua opinião, mas não faça por obrigação e não faça por assim, ai, vou fazer isso aqui, porque senão vou fazer, as pessoas vão me cancelar, porque não é o momento, sabe? Você tem que fazer se for algo que você queira, se for algo que você vê e fala, meu Deus, isso é muito injusto, eu tenho que fazer isso. Se não for por isso, eu acho que não tem motivo de você fazer, sabe? Se não é o que você acredita. Sim. Eu acho muito válido, inclusive, a sua fala, porque a gente vê que tem pessoas oportunistas, que elas veem uma oportunidade e querem ganhar números, querem ganhar views, quando na verdade elas nunca nem ligaram para isso. Eu acho muito legal Exatamente. isso da sua fala. Muito legal mesmo. Exatamente. Fê, eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir o vídeo, vão se informar mais. Eu vou deixar o seu Instagram aqui embaixo para as pessoas entrarem, para buscarem mais, para saberem mais. Também das pessoas que você acabou citando, vou deixar aqui embaixo também para todo mundo seguir. Muito, muito obrigado, Fê. O convite foi muito importante, assim, para mim, esse convite. Eu fiquei muito feliz mesmo. Te agradeço do fundo do meu coração. Eu que agradeço. Não tem nem palavras porque você ajudou aqui a gente a transmitir conhecimento. Fê, um beijo. Obrigado. Obrigada. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Do fundo do meu coração, eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse formato, o que vocês acharam dessa conversa. O link de todo mundo que foi falado nesse vídeo está aqui na descrição, inclusive o Instagram da Fê. Sigam todo mundo, busquem se informar mais, peguem as dicas que a Fê deu pra nós e que nós venhamos usar, porque se nós queremos mudança, tem que começar por nós mesmos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos, com seus avós, com seus pais, com todo mundo. Me ajuda demais e também propaga conhecimento para as pessoas. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber mais novidades. Obrigado e até a próxima.